Bom dia, Liga Now com os novos dados sobre a confusão no túnel. Todos os relatos da confusão após o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Estrela da Amadora confirmam que André Vilas-Boas estava exaltado. O Jornal Record teve acesso aos relatórios do árbitro e dos delegados da Liga, bem como aos testemunhos do comandante da PSP, Dinis Delgado, vice-presidente do Estrela da Amadora. O dirigente foi a par de André Vilas-Boas, um dos principais protagonistas deste incidente. É de salientar que é no relatório do árbitro, Miguel Gueira, fica mais claro o tom agressivo do presidente do Futebol Clube do Porto com os elementos do Estrela da Amadora. O árbitro refere ainda que André Vilas-Boas posteriormente acompanhou a equipa de arbitragem até ao respectivo balneário. Outro facto curioso surge no testemunho do comandante da PSP. É dito que, da observação das imagens de videovigilância e daquilo que foi transmitido, não foi detectado nenhum facto grave. O Estrela da Amadora queixa-se ainda da atuação dos assistentes de recinto desportivo, que terão agido de forma agressiva. É de sublinhar que nenhuma destas testemunhas conseguiu identificar quem iniciou a confusão no túnel do Estádio do Dragão. Liga Now com o Gonçalo Monteiro. Gonçalo, bom dia. Vamos começar precisamente por este tema, com estes incidentes detalhados em 3 relatórios, todos os relatos a confirmarem que Vilas-Boas estava exaltado e que acompanhou a equipa de arbitragem até ao balneário. Porquê? Bom dia, Rodrigo. Bom dia também aos nossos telespectadores. Olha, em primeiro lugar, perceber que esta versão que nos vem bem descrita na página do Record, em que André Vilas-Boas está exaltado, em que diz que esta não é a vossa casa, esta na versão sem bolinha vermelha, a versão original é um bocadinho mais profunda, digamos assim. Não fica muito bem em televisão? Depende dos gostos, mas podemos olhar para essa perspectiva, que foi André Vilas-Boas lá de cima da bancada, apercebeu-se de alguns momentos, nomeadamente algum comportamento dos bancos de apoio do Estrela, em que não gostou. Eu ontem tinha dito aqui que a versão mais provável, que acaba por este relatório do árbitro e o relatório do delegado, acaba por confirmar, era, no fundo, o porquê, porque esta era a grande dúvida, e aliás estive aqui a debater com o Vítor, e a grande dúvida era percebermos o que é que teria levado a que os 3 polícias acompanhassem até à conferência de imprensa, à sala de conferência de imprensa, o treinador do Estrela da Amadora. Ora, 2 momentos distintos. Primeiro, há de facto o pedido expresso por parte de elementos do Estrela da Amadora que a polícia, no momento dos desacatos, tivesse intervenção, ou seja, no momento pós-término do jogo. Portanto, há uma chamada da polícia. A partir daí, há uma avaliação do comandante do policiamento local, em função daquela que é a realidade atual, fazer aqui a percepção do risco e a avaliação do risco, que é: faz ou não sentido acompanhar o elemento A, B ou C até à conferência de imprensa? Podemos achar que sim, podemos achar que não, mas essa é uma avaliação que a polícia tem que fazer no momento. Dir-me-ás, bom, pois, mas se calhar numa sala em que estão apenas jornalistas, teoricamente, poderia não acontecer nada. Certo, mas essa avaliação, imagina que acontecia alguma coisa, depois ia tudo cair em cima do comandante local que não tomou essa decisão. Portanto, neste encadear cronológico da situação, parece-me que acabou por ser aqui uma tomada de decisão preventiva, digamos assim. André Vilas-Boas, naturalmente que, e atalhando caminho nesse sentido, não gostou do comportamento, esta questão do vai lá para a tua terra, vai lá para a tua casa, vai lá para... Não... Está, por exemplo, aqui na primeira página do Record, saiam daqui, esta não é da vossa casa. Isso. Isto achas que é algo que um presidente teve a dizer? É algo que alguém que... lá está, é a tal capacidade que os dirigentes e os presidentes têm de conseguir libertar um pouco mais aquilo que é o lado emocional ou não. Eu já aqui o referi várias vezes. Eu não creio que existam anjinhos. O futebol não existe num estado em que, no fundo, é como numa perspectiva mais formal. Vais à missa, vais à igreja. Portanto, o futebol, por vezes, faz com que, na dialética, se possa sair um bocadinho mais fora de pé. Portanto, não me choca este tipo de argumentos e de linguagem no fundo é um argumento. Sim. Vão lá para a vossa casa, no fundo. Mas realmente podemos olhar aqui que é uma versão diferente de André Vilas-Boas, que queria de facto um Futebol Clube do Porto que tivesse um estado de espírito diferente. Mas eu creio que aqui não é um Porto diferente, porque André Vilas-Boas tem esta intervenção. Ora, se estava legitimado para estar naquela zona e, portanto, não entrou sem estar
habilitado para estar presente naquela zona, eu creio que não há aqui nada. Quando tu olhas para aquela teoria de que André Vilas-Boas queria proteger os árbitros? Não, vamos lá ver. Eu acho que tem que haver aqui um momento, nós estamos mais habituados a perceber que existe algum tipo de pressão pelas equipas grandes, chame-se ela Futebol Clube do Porto, chame-se ela Benfica, chame-se ele Sporting, e nós acho que isto é mais ou menos comum e percebe-se que as equipas grandes têm essa maior capacidade de fazer pressão junto dos árbitros, conseguindo ou não, mas têm essa capacidade de o fazer, até porque gerem mais massas, têm mais adeptos e, portanto, nessa possibilidade acabam por utilizar essas massas, mas aqui, no fundo, é o contraditório. E não vejo aqui nada de extraordinário nesse sentido, que é, há um contraditório no momento em que é o pré-escrita do relatório. E muitas das vezes há este jogo, e quem já teve a possibilidade, na ótica do jogador, do treinador, dos delegados, de jornalistas, inclusivamente, de passar pelos túneis, apercebe-se que, de facto, existe este tipo de diálogo entre os árbitros, às vezes mais quentes, às vezes mais tranquilos, mas aqui percebo que é André Vilas-Boas a tentar intervir face àquilo que era, creio que o vice-presidente e o delegado do Estrela da Amadora, numa conversa mais acesa com os árbitros, a dar o seu lado, a mostrar o seu lado e a versão da história, e André Vilas-Boas aqui interviu melhor ou pior, isso aí não me cabe a mim julgar, mas de forma mais acesa aquilo que era a sua visão dos factos, no fundo. Mas porquê tu achas que André Vilas-Boas interveio? Não, eu acredito que André Vilas-Boas intervém porque percebe que aquele Futebol Clube do Porto que, em termos da mensagem para fora, está um pouco mais tranquilo, está um pouco mais assertivo, mais objetivo, menos numa retórica colada ao passado, que é nós contra os outros, porque não faz sentido. Já o disse variadas vezes que, para mim, aquela versão do regionalismo não faz sentido em função da grandeza do clube, porque o Futebol Clube do Porto tem uma grandeza, nomeadamente a nível da Europa, que não lhe permitia estar sempre com esta lenga-lenga, que no passado resultou e resultou muito bem, mas que no presente deveria mudar essa página. Mas também não pode ser um Futebol Clube do Porto demasiado fofinho. Leia-se, um Futebol Clube do Porto que, e aqui são todas as equipas, aqui em nossa casa mandamos nós. Qualquer balneário em casa já utilizou seguramente esta retórica. Já agora, pegando nessa expressão que tu usaste do Futebol Clube do Porto fofinho, achas que este episódio veio mudar essa imagem que vinha desde Vilas-Boas, desde que ele chegou à presidência? Se for com este argumento, em função do que é que aconteceu dentro do jogo, eu não vejo nada de grande, ou melhor, não vejo negativo nesta mudança de comportamento, de uma intervenção mais direta naquilo que aconteceu no jogo. Se for uma retórica para fora, em função daquilo que eu te disse há pouco, que é nós é que somos, porque somos de uma cidade diferente, ou porque somos do Norte, isso não faz qualquer sentido. O Porto está ao nível do Sporting e do Benfica, independentemente da cidade. Quer dizer, os clubes não se medem pela cidade onde estão inseridos, medem-se pelos títulos, medem-se pelas convicções e pelos comportamentos que vão tendo ao longo dos anos. E, portanto, nesse sentido, se há uma mudança de retórica para fora, vamos ver. Para já, não existiu. Para dentro, eu aqui parece-me dizer que foi apenas a emoção do jogo, foi uma vitória, não gostou de ver algum tipo de comportamentos, como no passado já também falámos variadas vezes que não gostamos de ver outro tipo de comportamentos e normalmente acabam por acontecer nos grandes. Aliás, no Estádio do Dragão vimos vários comportamentos que não são de facto aqueles que nós pretendemos que existam no futebol, mas aqui, enquanto existirem apenas na conversa, é uma coisa. Agora, falta apurar o que é que existiu na realidade, porque eu não vi as câmaras de videovigilância. Quer dizer, o que é dito é que a observação das imagens de videovigilância e daquilo que foi transmitido, quer dizer, aí não foi detectado nenhum facto grave, é o que está escrito no relatório. Certo, são empurrões, são coisas nesse sentido. E, portanto, tentar perceber se de facto é apenas isso, e se os relatórios todos foram um check em todos, e portanto todos jogar a bota com a perdigota em função daquilo que aconteceu, não há muito mais a dizer. Agora, naturalmente que esperemos pelas páginas e pelos próximos episódios para perceber exatamente o que é que André Vilas-Boas vai fazer em função de um novo comportamento, de uma nova atitude menos positiva de um adversário. Muito bem, vamos agora avançar para a previsão meteorológica para a Madeira, à hora do Nacional Benfica, que não é animadora e pode haver novamente nevoeiro. Segundo Vítor Prior, o especialista que trabalha no Instituto Português do Mar e da Atmosfera na Madeira, são esperadas nuvens à base da superfície, o que pode aumentar a possibilidade de nevoeiro. Esta previsão faz com que este especialista não possa dar garantias totais e que, por isso, a situação pode sofrer alterações. É de recordar que o jogo entre o Nacional e o Benfica foi suspenso no dia 6 de outubro.
após apenas 8 minutos de jogo devido ao nevoeiro. Há pouco, este meteorologista Vítor Prior falou de viva voz com o NAU e alerta precisamente para a chegada do nevoeiro no dia de amanhã à Madeira. Continuamos mais ou menos com a situação que já falámos ontem, portanto não é mais favorável, portanto, à realização do jogo, não é? Portanto, há uma linha de instabilidade a aproximar-se da Madeira durante o início da tarde da manhã e poderá ter associada, portanto, nuvens baixas e a formação de nevoeiro, portanto, nos níveis mais altos da Ilha da Madeira, portanto, onde se enquadra o estádio do Nacional. Estamos todos muito curiosos para ouvir a tua opinião, mas vai ser só depois de um breve intervalo. Até já. A previsão meteorológica para a Madeira à hora do Nacional Benfica não é animadora e pode haver novamente nevoeiro. Segundo Vítor Prior, o especialista que trabalha no Instituto Português do Mar e da Atmosfera na Madeira, são esperadas nuvens à base da superfície, o que pode aumentar a possibilidade de nevoeiro. É de recordar que o jogo entre o Nacional e o Benfica foi suspenso no dia 6 de outubro, após apenas 8 minutos de jogo, devido ao nevoeiro. A Liga NAU continua com o Gonçalo Monteiro aqui em estúdio. Gonçalo, havendo esta previsão, estes avisos, com esta antecedência, achas que a Liga devia procurar outro lugar, outra hora, outro dia para se jogar este jogo? Olha, a Liga não interveio no passado. Aliás, neste século estamos a falar de 17 partidas interrompidas em função do nevoeiro. Não, se calhar nas 10 primeiras poderia-se pensar que poderia ser um Dom Sebastião qualquer a aparecer, mas não é. E, portanto, há ali de facto um problema. Já ouvi várias versões em horários diferentes, tentar encontrar um horário diferente, mas depois também já vi os especialistas a analisar todos os casos do passado e não há assim uma correlação direta. É mais provável a partir de uma certa hora, mas não significa que mais cedo as coisas fiquem resolvidas. Enquanto não existir um regulamento da Liga, que não existe, e atenção, eu não concordo com ele, mas enquanto não existir um regulamento da Liga a dizer não se pode jogar a partir de uma determinada altitude e que não seja uma alteração no meio da temporada, temos que saber viver com isto. Ora, tentar perceber se, de certa forma, é a única lógica que eu consigo encontrar no meio disto tudo, é se, de certa forma, não se pode, no momento da calendarização, encontrar aqui os jogos que sejam mais prováveis em casa do Nacional, na Choupana, possam ser ou jogados de forma num horário mais benéfico ou conduzi-los para outro caminho. Mas quer dizer, isto já era... Pergunto-te se já era um desastre anunciado, até porque, se bem me recordo, na altura em que o jogo foi adiado, já se previa que nesta altura do ano pudesse voltar a haver nevoeiro desta forma. É verdade, mas não há uma, neste caso em concreto, não há uma solução. Eu percebo que os adeptos dos rivais digam rapidamente, bom, põe-se o Nacional a jogar no outro lado, mas um adepto do Nacional da Madeira, e já temos aí tantos casos de, olha, por exemplo, o AVS, que andou 300 km para cima, ficou sem adeptos, mas no caso do Nacional não vão obrigar a que os adeptos agora tenham que ir jogar ao Continente, ou tenham que ir jogar ao Funchal, ou tenham que ir outra zona qualquer da Madeira. E, portanto, eu acho que aqui tem que ser encontrada uma outra solução, inclusivamente perceber de que forma, com os especialistas, é que se pode enquadrar isto numa outra... O que para mim não faz sentido é dizer que, de repente, o Nacional tem que ser deslocado para outro lado qualquer, porque, volto a dizer, para isso, então, altere-se os regulamentos, perentoriamente, com a devida... no devido contexto a que o Nacional se consiga precaver para mudar-se de armas e bagagens para outra casa, porque caso mas contrário... mudar horas e dias é possível. Horas e dias é possível. E, volto a dizer, mas também não podes colocar, de repente, os jogos todos em casa do Nacional no verão, não é? Ou seja, eu olhar para o calendário consigo perceber quando é que há mais probabilidade... Mas com esta antecedência não dá para mudar? Deste jogo? Sim. Não, neste momento... Estou a perguntar mesmo. Neste momento eu creio que, quer dizer, as coisas já estão a ser cozinhadas e, portanto, nos regulamentos da Liga... Se o jogo passasse, por exemplo, às 7 da tarde, quando as hipóteses no nevoeiro são menores, não é possível? Não, eu não sei o que é que os especialistas dizem, mas no passado, volto a dizer, no passado eu também já vi os horários e nos horários que eram menos prováveis de acontecer... Mas para já esta é a previsão do IPMA, não é? Isso. Que o nevoeiro depois pode dissipar-se mais tarde. Portanto, não era possível pôr o jogo às 7 da tarde, por exemplo?
Era, claro que era. Eu não sei de que forma é que foi Então, cozinhado o a Liga horário. não se está a precaver. Não sei de que forma foi cozinhado o horário. Nós também sabemos em que perspectivas é que os horários normalmente acabam por encaixar. Mas eu aqui gosto de olhar para a situação em que eu creio que todas as partes pensaram na melhor estratégia. Não quero acreditar que seja colocado apenas esta hora, até porque na perspectiva, vamos colocar isto, na perspectiva do Nacional, é mais ou menos irrelevante, no sentido em que não tem uma densidade competitiva, ou seja, não tem muitos jogos, uma cadência de jogos, se compararmos com aquela que é a cadência de jogos do Benfica, nomeadamente até ao final do mês de janeiro. Portanto, também não interessa aqui ao Benfica andar a empurrar para a frente com a barriga este jogo em atraso, até pela questão mais emocional. Uma coisa é tu ter já os 3 pontos encaixados, outra é viveres com a perspectiva de ganhares e conquistares esses 3 pontos. Não é uma solução fácil, e aqui não gosto de ser sensacionalista a dizer isto deviam ser ao contrário, mas acho que deveria ser pensada, porque são 17 vezes no último século. Muito bem. Haverá mais oportunidades para falar naturalmente desse jogo, a antevisão a esse jogo. Para já avançamos na Liga Now com o Vitória Gyökeres, que dá a entender que não sairá de Alvalade em janeiro, mas não fecha portas a uma saída no verão. Depois de receber o prémio de jogador do ano da Suécia, Vitória Gyökeres abordou o seu futuro a médio e longo prazo, questionado sobre quando planeia rumar à Premier League, para onde foram Ruben Amorim, em breve seguirá o Viena. O avançado do Sporting admitiu que pretende atuar num dos tubarões europeus, mas sem apressar a sua saída de Alvalade, deixando mesmo a entender que não coloca em cima da mesa um adeus ao clube leonino já em janeiro. O avançado sueco, em entrevista a um jornal sueco, confirmou que há muitos rumores, mas avançou que ainda faltam muitos meses para terminar e acrescentou que quando chegar à altura, logo veremos o que acontece. Por fim, Gyökeres disse, é claro que a Premier League seria algo atrativo. E quando lhe perguntaram onde se via-nos aos 30 anos, ou seja, daqui a 4, o jogador respondeu numa das melhores equipas da Europa. Disse que é esse o objetivo. Gonçalo, para já sabe-se, pelo menos há certeza que não vai sair em janeiro, mas no verão não há uma certeza. E no verão, ou seja, em junho, já terá 27 anos. O que significa que aos 30 já se vê, e eu com grande probabilidade vejo que Gyökeres vai ser mesmo nesta temporada que vai embora, nomeadamente depois da saída de Ruben Amorim, portanto vai estar já com 3 anos de um tubarão qualquer europeu. Olhando para esta perspectiva, eu não acredito que tenha sido um acaso esta comunicação. Ponto prévio, é verdade que Gyökeres no passado, ainda com o Ruben Amorim, já tinha exprimido a sua vontade de jogar num outro contexto, num outro patamar, nomeadamente em função dos jogos de Liga dos Campeões que lhe podiam projetar para um outro patamar. Mas o que é que tu dizes? É que a entrevista neste timing tem um propósito, aquilo que ele disse? Sim, como é óbvio, e muitas das vezes parte do próprio jogador, outras vezes parte do empresário, outras vezes também funciona aqui como um bom trampolim quando os clubes estão na vontade de querer vender. Nós percebemos de onde é que vêm as notícias. No caso concreto de Gyökeres, já experienciou o Championship, portanto já sabe o que é jogar em Inglaterra e, portanto, é natural que queira voltar a viver a emoção, neste caso, pela primeira vez da Premier. Muito bem, Gonçalo. Certamente haverá muito para falar nas próximas edições da Liga Now. Obrigado. Obrigado, bom dia. E obrigado também. Já a seguir vem o Jornal Hora de Almoço com a Eduarda Pires. Tenham uma ótima tarde. Chegamos. Entusiasmado? Sim. Vamos lá. Audi, na vanguarda da técnica.